Salve, cidadãs e cidadãos do Sul Global, eu sou Vini Albuquerque. Esse é o podcast do Sul Global, podcast que trata dos assuntos dos países em desenvolvimento com a visão desses mesmos países. E hoje é nosso quarto podcast, né? E a gente tem um assunto que é pauta de última hora, né? Para tratar dos assuntos relacionados à guerra civil que o Rio de Janeiro tem enfrentado nos últimos dias, né? E para isso eu trago novamente aqui esse cara que é meu amigo de longa data, que é cientista social e pesquisador na área de segurança pública pela Universidade Federal Fluminense, Rudolf Hassan. E aí, Rudolf, como é que você está aí, depois dessa apreensão dos últimos dias, né, para a população carioca? Primeiramente, boa noite, a todos os espectadores do teu canal e, fico muito satisfeito em voltar aqui e também triste pelo momento que a gente está enfrentando, né. É uma situação muito complicada para o Rio de Janeiro e para o Brasil como um todo. E antes de mais nada, Vini, eu queria lamentar. Eu acho que a gente tem que lamentar o momento que a gente vive no Rio, que a gente vive no Brasil. O que a gente vivenciou, experimentou essa semana foram, um conjunto de mortes de agentes do Estado e também de indivíduos que resistiram à prisão, enfim. Mas a gente tem que lamentar, porque ali tinham vidas. Eu acho que a gente tem que identificar, que uma das formas de resistir a todo esse processo de violência é a humanidade. Lamentar muito pela morte e se consternar pela dor das mães dos policiais, que são heróis, que faleceram, mas também, lamentar e se consternar pela dor das mães, dos opositores à ação policial que também faleceram. Ali tinham pessoas que amavam seus filhos, independente das Com ações que os certeza. filhos delas tenham praticado. São vidas ali, são vidas humanas. Então a gente tem que lamentar, porque essas mortes todas são reflexo do nosso fracasso enquanto sociedade. A gente precisa entender isso antes de mais nada, Ah, isso tá? sem dúvida. Então eu só queria deixar bem claro que, essas mortes todas têm que ser lamentadas e não pode utilizar esse momento como um momento de, fortalecimento ou propagação dos ódios, né, isso é importante. É, a gente não pode ter como perspectiva o aumento do ódio social, colocar, né, a gente colocar a sociedade polarizada em torno daqueles que defendem bandido e aqueles que defendem a polícia. Então, porque eu acredito que, olhando para o Brasil do futuro, o Brasil que a gente quer, né, seria uma maneira muito absurda de classificar a população brasileira. Mas uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é justamente isso que, ó, a gente tem um fundo preto aqui, ó, você vê preto e vermelho na tela, você vê também luzes vermelhas, porque o Flamengo está sim na semifinal da Libertadores, ou melhor, o Flamengo está na final da Libertadores e vai enfrentar o Palmeiras, até porque ninguém morre sem pagar o que está devendo ao Flamengo, né. Isso é que é o mais importante de dizer nesse momento. Agora, brincadeiras à parte, Rudolf, eu queria te perguntar, e é uma pergunta bastante ampla, tá. O que está acontecendo no Rio? Vamos lá, cara, como eu te falei, a gente tem que lamentar o que está acontecendo, é muito triste o que está acontecendo, lamentar todas as perdas humanas. Humanidade pressupõe a gente sentir a dor de todo mundo que está sofrendo, tanto as famílias dos policiais que são guerreiros e heróis, quanto também a dor dessas mães que perderam seus filhos, como eu coloquei, independente do que eles tenham feito, são vidas humanas. A gente tem que ter, mesmo no momento de desumanidade, a gente tem que ser humano. E ser humano é se compadecer da dor daqueles que sofrem, daqueles que choram. Dito isso, em primeiro lugar, eu queria dizer uma coisa em relação a essa tua pergunta. A gente precisa, antes de mais nada, entender que nós só chegamos até aqui, até esse momento drástico, porque, outras coisas do nosso passado recente, do nosso passado histórico, precederam esse momento. Então, a primeira coisa, antes de mais nada, é a gente entender que nós só chegamos até aqui porque lá atrás, no passado, nós não estruturamos um sistema educacional eficiente que preparasse nossas crianças, que oferecesse cultura, que oferecesse uma educação digna e de qualidade, Que porque e a gente também, quem tem uma formação mais à esquerda, que é o meu caso, né, a gente tem que também parar de perder o medo de falar em termos econômicos, né. Produção de capital humano, a gente precisa produzir capital humano. Se a gente achar que o cérebro da criança que nasce na favela é um lixo, a gente está reproduzindo lixo, entendeu? Então a gente tem que investir na pessoa para ser capital humano, para ser empregado dentro de uma economia que funcione da maneira mais perfeita possível. Desculpa fazer essa interrupção, mas você pode continuar. sem problema nenhum, eu acho que é isso. A gente, antes de mais nada, tem que entender como é que a gente chega até aqui.
a essa situação trágica e limite. Então, a primeira coisa é entender que a gente chega até aqui a partir de um processo histórico. Não chega aqui à toa, não chega aqui do nada. Esse confronto que levou à morte de tantos indivíduos, essa situação limite não aconteceu à toa. Não foi um passo de mágica que, em algum momento, mais de 100 pessoas se converteram em opositores ao Estado. Não foi nesse momento que um governo optou por ter uma ação do nada, nada é do nada. Então há uma trajetória. E essa trajetória ela é marcada por um fracasso nosso enquanto sociedade brasileira, sociedade fluminense, sociedade carioca, em criar políticas públicas eficientes na contenção do que aconteceu. Então a primeira coisa, para ficar bem claro para quem está vendo a gente, é que a gente falhou enquanto sociedade quando a gente deixou de investir em educação em tempo integral e de qualidade. Se nós tivéssemos lá atrás investido em uma educação de tempo integral e qualidade que colocasse cada jovem, cada indivíduo desse, pobre, pauperizado, vulnerável, dentro de uma escola durante um período de mais de 12 horas por dia, tendo acesso à educação de qualidade, tendo acesso a esporte, a lazer, e esse jovem chegasse em casa exaurido, com banho tomado, alimentação feita, muito provavelmente esse jovem não seria disputado pelo narcotráfico, não seria disputado pela criminalidade, e a gente impediria o que eu chamo de índice de recrutamento. Isso é uma coisa importante. É óbvio que eu também não vou ir lá mais atrás no nosso racismo estrutural, na nossa sociedade patrimonialista, que também acaba resultando nesse processo que nós vemos agora. Eu estou pegando os anos 80 para cá, basicamente, tá? Então, a gente falhou quando a gente não deu continuidade a projetos como os dos CIEPs, a gente falhou e falha fragorosamente quando a gente não estruturou projetos de urbanismo social que integrassem de fato a favela ao território da cidade. A gente falhou também quando lá atrás a gente permitiu o crescimento desordenado desses locais, né, não Sem gerando políticas habitacionais. exatamente, as políticas habitacionais são fundamentais e nós falhamos quando nós não elaboramos políticas habitacionais adequadas que possibilitassem habitação digna para contingentes mais vulneráveis da sociedade. Nós falhamos quando nós não fizemos como na China, por exemplo, que você dispersa pelo território os contingentes habitacionais, impedindo que as grandes metrópoles fiquem adensadas, né, e criando localidades dentro do espaço do território daquela cidade, daquela província, daquele estado, aonde as pessoas que adensam o território possam se localizar, e inclusive geram crescimento e desenvolvimento econômico a partir da indução de ambientes urbanos específicos. Então a gente falha quando, enquanto sociedade, a gente não produz uma política habitacional Falha eficiente. falha também quando não tem um projeto nacional de desenvolvimento, Eu né. ia chegar lá, e essa é uma falha estrutural muito Exatamente. importante. Por que que essa falha estrutural é muito importante? Porque quando a gente, se apoia apenas numa economia voltada exclusivamente para commodities, ou então para setor de serviços, a gente deixa, de abrir novas vagas qualificadas no mercado de trabalho e deixa de incluir vários contingentes, no mercado formal de trabalho. Hoje a gente tem, um índice altíssimo de informalidade nas favelas do Rio de Janeiro, um índice altíssimo de subemprego, então há uma falha social generalizada no nosso contexto histórico. É importante dizer isso e marcar essa posição para ficar bem claro que esse processo que desagou nessa mega operação não começa agora. Essa mega E operação nem ela começa na tem segurança pública. não começa na segurança pública. A segurança pública acaba sendo, acionada para dar conta de problemas que não são da sua área, inclusive. Isso é muito importante. O policial na ponta, acaba sendo acionado e demandado para dar conta de problemas que não nascem na segurança pública, nascem muito antes da segurança pública. Nascem na cultura, nascem na educação, nascem no processo de sociabilização, nascem na ausência de políticas eficazes Na de ausência urbanismo do social Estado. e na ausência, histórica de vários governos, várias estruturas governamentais em relação a vários problemas. Dito isso dito isso, a operação que aconteceu nessa semana foi inevitável. Isso é importante colocar. Foi inevitável. Pra quem achava que eu ia fazer um discurso aqui indo contra a operação, não. A operação ela foi inevitável, porque nós chegamos no momento da sociedade brasileira aonde não tem não houve outra possibilidade ou alternativa, e não há ao Estado nesse momento, outra possibilidade ou alternativa senão agir contra esses indivíduos, que se tornaram extremamente violentos, se tornaram, extremamente agressivos, inclusive ao Estado e principalmente aos moradores dessas regiões, que eles fazem como reféns.
Se o Estado não agisse, se o Estado, continuasse na inação, estaria permitindo que esses vastos contingentes de moradores vulneráveis continuassem reféns de indivíduos que cometem uma infinidade de delitos. Assediam moradoras, assediam meninas, cometem estupros, cometem barbaridades, cobram pelo gás, cobram pela água, cobram pela distribuição, pela entrada na comunidade, colocam barreiras impedindo que o indivíduo possa se locomover, de forma livre pela localidade onde ele está residindo. Então, esses locais são locais negados ao Estado formal, o que a gente chama, inclusive, em segurança pública, de black spots, né? Os grandes buracos negros aonde o Estado não consegue entrar e uma lei alternativa capitaneada por esses indivíduos se estabelece nesses territórios. Então, a gente chegou a um ponto da estrutura social que a gente vive, aonde essa operação ela tornou-se inevitável. Isso é importante marcar e deixar bem claro aqui para você. Sim, mas eu gostaria de fazer perguntas para você, Rudolf, relacionadas a esse assunto, eh, e obviamente, e não sem razão, né, a esquerda, principalmente a esquerda social liberal, que tem muitos, inclusive na minha concepção tem interesse material, né, na manutenção desse estado de coisas, ela fez bastante críticas em relação à forma como foi conduzida essa operação no estado do Rio de Janeiro, principalmente e obviamente sendo observante ao número de mortes, né, da alta letalidade que aconteceu, nessa operação agora do Complexo do Alemão dessa semana. O que que você acha dessas críticas e o que que você tem a dizer com relação ao que vários influencers, né, de esquerda andam dizendo aí? São indivíduos que estão completamente afastados da realidade, e aí eu vou explicar por que que eles estão afastados da realidade. A gente está trazendo meio que em primeira mão, assim, acabou de ser divulgado agora, na parte da tarde, uma pesquisa do Instituto Atlas Intel, que é um instituto de pesquisa, muito importante, né, É. brasileiro, né, um dos Mandar melhores um do abraço mundo. aí para o Marcelo Rothenberg. Um abraço para o Marcelo, para o Andrei. O Atlas Intel fez uma pesquisa, na quarta-feira, de quarta-feira até hoje, né, se eu não me engano, até ontem, uma pesquisa muito eficiente. O Atlas Intel ele é reconhecido pela sua precisão nas pesquisas que eles fazem, e o Atlas Intel constatou que 88% dos moradores das favelas do Rio de Janeiro apoiaram a mega operação. Cara, assim, 62%, desculpa interromper, 62% dos moradores da cidade do Rio de Janeiro apoiam a operação. E 55%, se não me engano, dos moradores, dos habitantes do Brasil como um todo apoiam a operação. Mas o que me chamou a atenção foi que 88% dos moradores das favelas do Rio de Janeiro quase 9 em 10. apoiaram a operação. E o que isso significa para mim, Vini? Isso significa que esses moradores de favela, diferente do discurso desses influenciadores mais à esquerda, estão saturados, estão de saco cheio. Cara, isso foi impactante pra mim, porque o A que que pesquisa, né? acontece, cara, assim, dentro daquilo que eu imaginava, né. Quando você tem uma operação militar, né, dentro de uma favela, a pessoa que tá mais vulnerável a morrer numa troca de tiros, né, a pessoa inocente é o favelado. O favelado tem muito mais risco do que uma pessoa que não mora na favela de morrer por bala perdida, né. Mas surpreendentemente, segundo a pesquisa Atlas Intel, é justamente a população que mora em favela, né, e que obviamente tem o seu direito de liberdade de expressão cerceado pelas organizações criminosas que dominam o território, né, eles dizerem, pela formatação, né, da pesquisa, de que eles são a favor da operação da PM, isso para mim foi impactante. Mas por quê, Vini? Isso é importante a gente refletir, a gente conversar. Esses sinais não estão sendo dados de agora, não são de agora. Lembra que em 2018, na eleição do Bolsonaro, o Bolsonaro teve maioria absoluta dos votos em comunidades do Rio de Janeiro. Alemão, Desde Maré e tal. sempre. Maioria absoluta. Na época ele tinha um discurso de segurança fortíssimo e tal, parará, parará. Ele depois não ganha nessas localidades, porque no governo dele ele não fez, né, não Ele fez. acaba perdendo muito voto. Perdeu porque não Ele fez. perde muito voto em favela em 2022. Mas assim, veja que o conservadorismo, os indivíduos mais à direita, ganharam votos e votos e votos nas favelas com esse discurso de um discurso radical inclusive e tal, que não é nem o que a gente está fazendo aqui agora. Mas assim, porque as pessoas,
nessas localidades, nesses rincões, estão de fato reféns. É isso que essa esquerda não Exatamente. consegue dialogar, não consegue ver, não consegue entender, não consegue compreender, só faz um discurso completamente desconectado, translocado da realidade. Então, o morador que vive o cotidiano de lá, até muitas vezes pai, tio, sobrinha, há um conflito geracional também que é importante a gente abarcar, mas não consegue mais lidar com o que acontece e se desenrola nos territórios. Ele não pode transitar, ele fica impedido de sair. Se ele quiser chamar uma ambulância para ter um atendimento, a ambulância não passa da barreira, porque há um conjunto de obstáculos para impedir que a polícia entre ou um adversário adentre o território, que impedem o trânsito livre dessa pessoa. Muitas vezes o som alto, os caras às vezes montam bocas de fumo na porta de morador, que tem em casa um idoso, uma criança. Então, é um conjunto de ilegalidades, um conjunto de ações De que esses constrangimento, né. constrangimento que esse morador passa cotidianamente, que ele está de saco cheio. Então, quando eu vejo que 88% dos moradores de comunidades de favela apoiam uma operação dessa, isso serve pra gente como um dado de entender, baixar a cabeça e respeitar o que o morador tá falando pra gente. Ali é morador, isso é um morador gritando: "Socorro!". Esse morador tá apoiando essa operação, porque ele tá pedindo socorro. E quando a esquerda, vem com um discurso dizendo que, tá fazendo a favela chorar e o escambau, eles estão deixando de ver que, na verdade, o grave é quando o Estado se omite em não fazer, Mas é entendeu? mais do que isso, é um discurso que ele ganha corpo justamente num meio de classe média, Exato. entendeu? Agora, essa questão, né, eu acabei de refletir agora você falando, mas será que no mindset não é papo de coach não, tá galera? No mindset do bandido, ele consegue perceber que ele tá ultrapassando qualquer limite? Que no fundo, 90% dos moradores não gostam dele? Cara, é assim, é muito difícil a gente ter essa percepção. A gente vê que cada vez são indivíduos mais jovens, com pouca maturidade, leitura de mundo, então não tem E não consciência, só isso, né, inclusive. agora os bandidos eles também não são da comunidade, eles não têm empatia Muitas pelo vezes você vê que lá no complexo, por exemplo, alemão, você tinha muitos indivíduos que vinham de fora do estado, inclusive. Então não tem uma relação que eles chamam de cria, né. é, Depois a gente vai falar até de narcocultura aqui, mas essa molecada, essa juventude toda, muitas vezes não tem uma conexão com o território, ou às vezes quando tem, já perdeu o respeito pelo mais velho, já perdeu o respeito pelo pai, pelo coroa, pela tia, não tem mais esse respeito. Isso inclusive muito alimentado pelo que nós já falamos aqui em outro podcast, pela narcocultura, essa cultura da ostentação, a cultura da violência, a cultura do prazer a qualquer custo. E isso já está embrenhado já nas facções do Rio de Janeiro e de fora do Rio de Janeiro. A narcocultura ela tomou conta. A gente tem que abordar o tema da narcocultura, porque ele é fundamental e ele é estruturante para pensar como essas organizações criminosas elas recrutam cada vez mais jovens e elas se sustentam num ambiente aonde esses jovens, além de serem recrutados, começam a desenvolver um ódio ao Estado e às facções que eles julgam ser opositoras a eles, né? Tanto que esses indivíduos, né, eles resistiram o máximo que puderam à ação policial, trocaram um tiro. A polícia subiu um morro, o Vini, para cumprir 180 mandatos de busca e apreensão, 100 mandatos de prisão, 100 mandatos de prisão. E isso é muito importante deixar claro, porque a ação policial ela foi orientada, sob um pretexto judicial. Quando esse pessoal mais à esquerda fica se opondo, ao cumprimento de mandato judicial, eu fico tentando interpretar, como que eles têm moral para falar de legalidade? Eles têm moral para falar sobre, o julgamento de X ou Y em relação a golpe ou ao que for. E eles quando fazem esse discurso de se opor a uma operação como essa, eles estão dizendo que talvez esses mandados não devessem ser cumpridos, é isso? A lógica é essa? Se opondo então à justiça, que nos últimos tempos a gente, claramente, de forma muito correta inclusive, apoiamos, né. Então assim, o processo todo se deu a partir de mandatos judiciais que eram fundamentais, que deveriam ser cumpridos. A polícia foi lá cumprir mandado judicial. E pegar quê? Pegar gente que estava sendo procurada por estupro, por homicídio, por latrocínio, por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, e por aí vai, né. né. Então assim, E de foi armas de uso exclusivo das Forças Armadas é importante. nossa, armas de grosso calibre. Então a justiça, nesse momento, foi ser, executada naquela comunidade. E quem se opõe a isso, está dizendo o quê pra gente? Qual é o símbolo, qual é o significado que essas pessoas estão passando pra gente? E eu vou te dar um outro dado, e é isso que me revolta muito, né. Eu fico vendo essa comoção geral desses grupos da sociedade, em relação a esses mortos, né,
estavam combatendo, que se opuseram à ação policial, porque é importante que deixe claro, a gente teve ali mais de 80, 100 presos, né, que quando a polícia chegou, identificaram que não tinham mais condição de combater e se renderam. Os outros se opuseram à ação policial. Naquele momento, o policial exerce o direito à legítima defesa, né, isso é importante deixar muito claro. Quando o indivíduo com um fuzil aponta o fuzil para um agente do Estado ou para um civil, seja ele quem É for, protocolo da polícia. meu irmão, ele tem, o policial tem inclusive a Ele obrigação, tem ele tem obrigação, a obrigação de neutralizar aquele indivíduo, para que aquele indivíduo não gere, inclusive, isso é importante, não gere, inclusive, mais dano. danos à sociedade, ao morador e a todos no entorno daquela operação. Então, muitos se entregaram, outros não se entregaram. Isso demonstra o quê? Uma iniciativa de alguns de manter fogo contra a polícia, uma articulação que, obviamente, mostra tenacidade, mostra articulação de grupo, mas o que me deixa muito chateado e muito triste, isso é importante falar, é que há uma comoção geral em relação a esses indivíduos. A polícia tem demonstrado claramente que a operação foi feita a partir de critérios técnicos, com uma eficiência absurda, né, Eu redução. percebi até que a Globo mudou um pouco o discurso. Percebeu isso? Eles Eu na estão eles Globo estão News, estão mudando um pouco, né. aquele Otávio Guedes Estavam muito contra a operação e estava agora contra, não, é, mas aí levaram pra mata, porque lá não existia tanta possibilidade de matar pessoas exato, exato, inocentes e tal. Eu senti que exato, houve exato. tá tendo a própria Globo percebeu E o que Estado está mostrando. a recepção popular foi muito favorável à ação policial, eles estão tendo que sambar um pouco, E o entendeu? Estado está mostrando, né, que a maior parte dos indivíduos até o momento identificados, tem passagem, estavam com mandatos em aberto, enfim, não que isso justifique a morte de ninguém, o Brasil não tem pena de morte, é importante deixar muito claro aqui, mas quando o indivíduo se opõe à ação policial, ele acaba vindo, a padecer, porque é dever do policial neutralizá-lo. Isso é importante deixar claro. Mas o que eu ia dizendo, que há algo que me deixa muito triste, muito chateado, é que há uma comoção geral por parte desses grupos que se pretendem defensores dos direitos humanos, que agora estão questionando o trabalho da polícia e tudo mais, mas eu não vi uma postagem, eu não vi uma postagem dessa gente agora que critica a polícia e o Estado, quando, por exemplo, a menina Esther, inclusive até anotei aqui, a menina Esther Barroso dos Santos, de 22 anos, a Esther Barroso dos Santos, de 22 anos, em agosto, estava num baile funk, ela se negou a ficar com um traficante. Ela não queria ficar mais com aquele traficante, enfim. E ela foi espancada brutalmente até a morte. E o corpo dela foi deixado em frente à casa da família. Eu não vi uma postagem dessa gente que hoje está indo contra a polícia e o Estado para pedir justiça para Esther, para pedir que aquele traficante que deixou ela desfigurada e a matou fosse preso. Eu não vi uma postagem. Não teve essa comoção. Não teve absolutamente nada disso. Outra foi a Verônica da Silva Barreto, de 26 anos. A Verônica da Silva Barreto, de 26 anos, gente, faz pouco tempo, não sei se faz até uns 10 dias atrás. A Verônica era maquiadora e ela estava saindo com a família dela para ir para Itaguaí, num sítio, e ela, moradora de São Gonçalo, passou por uma barreira. Uma barreira dessas, né, que a gente chama de barricada. Barricada. E aí ela estava com o filhinho dela no colo dela e eles abriram fogo. Os traficantes abriram fogo contra o carro, da Verônica da Silva. E ela tomou 3 tiros e um deles foi na cabeça. A criança, inclusive, falou: "Mamãe, você foi baleada, mamãe tá sangrando e tal". Não teve uma postagem dessa galera pra defender e pedir justiça por Verônica. Uma. E aí isso me gera uma revolta, cara, porque assim, eu vou mais. A Marli Macedo dos Santos, 60 anos de idade. Agora, no dia 27, Essa eu fiquei sabendo. a Marli é uma senhora de 60 anos de idade que durante aquela operação dos traficantes, do terceiro comando, Comando Vermelho, ali em Costa Barros, estavam guerreando, guerreando, invadiram a casa da Na Marli. verdade, a operação da polícia começou aí, né. Exatamente, exatamente. Eles invadiram a casa da Marli na noite anterior e deram um tiro na cabeça da senhora de 60 anos de idade. Invadiram a casa dela. Não teve uma comoção pela morte da Marli, ninguém pedindo justiça pela Teve mais Marli. um E mais um rapaz de rapaz de 33 trinta anos, e três 33 anos, anos, que faleceu que também não ali. tinha ligação com o Nenhuma, tráfico de nenhuma. drogas. E aí, pra fechar, agora, nós estamos gravando aqui, são 19h30, mais ou menos por volta das 4 e pouco, 5 e pouco da tarde, eu acho que 4 e pouco, até um pouco antes, talvez 3 horas, não sei o horário direito. A Bárbara Elisa e a Beta Borges estava na linha amarela, passando passageira de um Uber e começou um arrastão na linha amarela. Ela tomou um tiro na cabeça e até a informação que eu tenho nesse momento,
ela está internada em estado grave no Hospital Geral de Bom Sucesso. Cadê a comoção pra Bárbara? Comoção pra Esther, pra dona Marli. Então assim, eh, quando a galera mais radical, a direita, levanta esses pontos, acabam ganhando razão, porque essa galera perde a credibilidade. Mas aí é que tu Perde a vê, né, credibilidade. aí é que você Como é vê. assim, como é que essa galera que vem falar agora de direitos humanos, quer investigar o trabalho da polícia, mas não se comove quando uma mãe é atingida na cabeça no carro com o filho no colo, não se comove quando uma menina e olha, eu vou te falar outra coisa, eu citei aqui todas mulheres, feminicídio. Feminicídio. Todas mulheres. Todas mulheres. Cadê a comoção e o apoio à família da dona Marli? Cadê a comoção e o apoio à família da Esther, que foi morta espancada no baile funk? Eu não vi um protesto dessa galera indo lá no ML pedir que o traficante tal fosse procurado e fosse preso. Então, assim, que eu vejo uma desconexão da realidade. Hoje em dia, inclusive, não há nem mais debate com essa galera, porque também são radicalizados, né? E acham que estão muito corretos e muito certos, estão se deslocando e perdendo contato com, inclusive, esse eleitor mais pobre. Estão Estão se perdendo elitizando cada não, vez mais, indo para o é. gueto da história. Isso é importante, estão indo para o gueto da história. O único indivíduo que eu vejo mais a esquerda a falar de segurança pública, que eu até respeito, é o prefeito de Maricá. Se eu não me engano, é o Quaquá. Washington Quaquá. É o único desses todos que faz um discurso que entende a realidade social e Cara, sabe o que hoje está hoje o acontecendo. Quaquá hoje o Quaquá é um cara que ele tá quer dizer, até bem pouco tempo atrás ele estava insulado, assim, na esquerda, né, porque ele era uma voz no vazio, pelo menos era essa a forma que as pessoas viam. Mas é engraçado, né, as pessoas conheço muitas pessoas que estão mais à esquerda no espectro político, esse tipo de coisa, eh, eu vejo o Lula ceder agora por causa do apoio popular que a operação teve, né, não só principalmente das pessoas mais pobres, e agora ele está correndo atrás de novas PECs aí, né, É. pra combate da criminalidade. Eu vejo que o governo do PT sentiu, porque quando a máquina de comunicação do PT entrou no jogo, eles acharam que se eles fossem em cima do Cláudio Castro, eles iam ter um retorno, e a gente já vê nas redes sociais que eles falharam e falharam feio, né. Aquela eleição que estava ganha no ano que vem, por causa da temática da segurança pública, que o PT já podia ter resolvido, porque o Luiz Eduardo Soares propôs reformas da segurança pública no nível federal lá em 2004, e quem barrou foi o senhor José Dirceu. É sempre importante a gente falar isso, também da importância que o PT tem, da forma como chegou a esse estado de coisas, né, Você é lembrou de uma coisa muito muito legal, assim, muito importante, né. muito Você legal, conhece, né, o Luiz muito Eduardo Soares? legal. Lá atrás, nós tivemos vários pesquisadores, pessoas muito qualificadas da área de segurança pública que propuseram 20 anos atrás. aos governos do PT, inclusive, a federalização da segurança, que é justamente a União entender a gravidade do problema, trazer para si, com todo o arcabouço de recursos que possui, trazer para Exatamente. si e começar a apoiar de fato os estados nessa atribuição. Mas lá atrás, E é, centralizar, né. exatamente, lá atrás, o governo federal já era o governo federal atual, não quis apoiar, porque entendia que isso era uma pauta que era um vespeiro, né, e não queria dividir o ônus com os Dos governos estaduais. governadores, não queria dividir Deixa o esse peso aí para os governadores. exatamente. Agora que tá estourando, querem se meter. Mas assim, lá atrás, quando podiam de fato atuar na prevenção, federalizando a educação, federalizando a segurança, eu vou entrar na educação, não se mexeram. Não se mexeram. Isso é importante deixar bem claro. Fico vendo a galera agora falando: "Ai, mas o governo federal tá todo com inteligência". Peraí, vamos Não, e o pegar. Luiz Eduardo Soares deu nome, José Dirceu, Sim, sim, sim. né, Falou na época, né. É. falou na época. E eu vou em outro ponto. Quando eu falei aqui de prevenção no início da minha fala, uma das formas de prevenir, nós tivemos um ministro aqui da educação no Brasil, e é bom botar o dedo na ferida mesmo, sabe. Nós tivemos um ministro chamado Cristóvão Buarque, era o ministro do PT, entre 2003 e 2004. Esse ministro, ele falava que uma das formas de você prevenir a violência era você federalizar a educação. Você deveria ter uma educação federalizada, que cada escola no rincão mais distante do Brasil deveria ter uma qualidade Padrão igual. mínimo. Você hoje entra se você entrar numa agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, em qualquer lugar do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, ela vai ser padronizada, de alta qualidade, com ar-condicionado, um piso bonito, os caixas eletrônicos Padrão legais e mínimo tal. de atendimento. Padrão do Oiapoque ao Chuí. O que o Cristóvão Buarque falava? A gente tem que ter uma educação onde a escola do Oiapoque tem que ser igual à escola do Chuí, a escola do Alto Pinheiros lá, a escola da Paulista tem que ser igual à escola lá, Do alemão. do Alemão, né. Alta qualidade, e sendo custeada e o com
modelos obviamente, padronizados aí de pedagógicos pelo governo federal, para justamente você impedir que no futuro tivesse esse alto índice de recrutamento de jovens vulneráveis pelo crime Que já era um organizado. problema na época. Aconteceu com Gustavo Buarque, foi demitido. Igual o Luiz Eduardo Soares. Demitido, demitido. Então não me venham falar agora de política preventiva, né, porque só é uma retroalimentação e utilização desse processo de forma política. As soluções foram dadas. Foram dadas e eles não quiseram. E aí eu queria entrar em outro ponto também, que é muito importante. A gente precisa começar a também, a falar a verdade em relação a alguns argumentos falaciosos que alguns grupos sociais estão colocando por aí. Por exemplo: "Ah, eh, as maiores apreensões de arma que aconteceram no Brasil nos últimos anos não tiveram um tiro. Foi a apreensão de arma no Galeão, não sei quantos fuzis no Galeão, que a Polícia Federal fez uma investigação lá, os fuzis entraram e acharam os fuzis. Foi a apreensão lá numa casa no Meia, de alguém ligado a não sei o quê, da família Teve no Porto do Bolsonaro. Rio também. A família Bolsonaro não, ligado a o cara que era vizinho do condomínio, né, não sei o que lá e tal, aquele Vivendas da miliciano. Barra Pesada. É, exatamente. Tava cheio de fuzil na casa dele, não sei o que É. e tal, isso tudo verdade. E a operação que não disparou uma bala agora também, do carbono oculto, né, que é essa na Faria Lima em relação ao PCC que pegou lá operadores do sistema financeiro e tal, de Que fato é um não outro disparou, problema bastante complexo. exatamente, não disparou uma bala. Que maravilha! Que maravilha! Essas operações elas têm que acontecer. E que bom que aconteceram. Agora, lamento que não aconteçam mais. Porque a grande questão que a gente tem que colocar é o seguinte, meu amigo: se tá cheio de fuzil aqui, é porque essas operações não deram conta ainda de prevenir a entrada de fuzis. A Polícia Federal tem que trabalhar mais, então. Essas operações são, na verdade, Nós obrigações do governo nós temos um federal. problema com a rota do Paraguai também, né. Vini, uma coisa que a gente tem que colocar é o seguinte, meu irmão, a gente tem 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, 7.600 de fronteira marítima, meu amigo. Assim, nosso país tem dimensões Continentais. continentais. E quando me falam que essas operações não dispararam um tiro e foram aquelas que apreenderam mais fuzis, o que eu digo para essas pessoas é o seguinte: que bom que aconteceram, mas que pena que não acontecem com tanta frequência, deveriam acontecer mais. Por que só foram essas? Porque se de fato esses órgãos estivessem realmente, fazendo operações com mais frequência, a gente tivesse mais fuzis apreendidos. Mas assim, perceba, não é, e aí é muito importante deixar isso muito claro, Vini, não é pelo fato de eventualmente eu ter operações dessas, que eu também não tenha que fazer operações ostensivas na comunidade, porque eu tenho 16.000 quilômetros de fronteira terrestre, 7.600 quilômetros de fronteira marítima. Vão entrar armas. As armas já Mesmo chegaram. mesmo que eu coloque mesmo que faça um concurso público e triplique o número de agentes da PRF, que triplique o número de agentes da Polícia Federal, eu não consigo, obviamente, controlar cada espaço de fronteira que a gente tem. Vão chegar armas, até porque existe o interesse ou interesses internacionais de botar arma aqui dentro e criar confronto civil. Agora, por mais que a gente faça várias operações de inteligência que são importantes, que tem que continuar a acontecer, não adianta, chega a ser hipocrisia e retórica falaciosa dizer que a gente não vai ter que fazer operações como essa. Então, eu tenho que esperar, que aconteçam mais e mais operações de inteligência, mas permitir que os indivíduos armados continuem explorando, matando, sacaneando, violando e tornando reféns de morador de favela? É isso? Eu tenho que me ausentar do debate e impedir que as forças de segurança atuem? Isso é um absurdo. Então, esse debate é muito importante, porque as 2 coisas têm que acontecer. Eu costumo dizer que em segurança pública tem um binômio que é indissociável, indissociável. Prevenção, prevenção e repressão. Você tem que ter prevenção e repressão, não adianta, eu tenho que ter políticas preventivas, eu tenho que ter políticas de inteligência que impeçam mais e mais as armas de entrarem na favela, de chegarem no estado do Rio de Janeiro, de chegarem na capital fluminense, de chegarem nos municípios do Rio de Janeiro. Eu tenho que ter políticas de inteligência que são preventivas, assim como as políticas culturais que nós precisamos, as políticas educacionais que nós precisamos. Isso é fundamental. Agora, eu vou continuar, enquanto sociedade, a ter que utilizar políticas repressivas, porque vai continuar a haver crime. Há crime na sociedade humana desde que a sociedade, veja Caim e Abel. Assim, é indissociável a existência social humana, a experiência humana da existência de crime. Crime vai sempre existir. Então eu vou precisar sempre ter políticas ostensivas e repressivas. Então é extremamente equivocado esse discurso que diz que ah, foi feita uma operação que não teve um tiro e tal, é lógico, na Faria Lima não tem fuzil, pô. Não ia ter uma operação com fuzil lá, uma operação de inteligência, inclusive, muito bem sucedida. E operações como essas têm que ser triplicadas. Óbvio que a gente defende, eu defendo muito isso. Agora, a gente não pode de maneira nenhuma desqualificar. E
não entender que operações ostensivas de retomada de território ou, na verdade, de libertação de uma população refém não são importantes, porque Assim, são na fundamentais. minha cabeça, deixa eu te falar, isso é uma coisa que eu fico pensando muito comigo mesmo, né. A gente está se acostumando de uma determinada forma, a gente não entende teoria geral dos estados e como o estado moderno se constituiu, né. Eh, o estado ele precisa deter o monopólio da força. O que a juristocracia brasileira não consegue me explicar é que você tem uma organização criminosa que está, se organizando de maneira paramilitar. Está pegando armas de uso exclusivo das Forças Armadas para defender determinado território. Se a gente tem isso, assim, isso coloca o Brasil no rol de países que têm problemas semelhantes a, por exemplo, o cartel de Sinaloa, o cartel de Cali, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Mara Salvatrucha, lá em El Salvador. Quando você tem esse tipo de problema, você consegue você consegue solucionar esse problema único e exclusivamente com leis? Não, porque tem um domínio territorial de uma organização criminosa sobre determinado território. Então você precisa de uma resposta militar, Tem jeito. né. Como é como é que a juristocracia brasileira, vai negar uma resposta militar a um problema paramilitar? É isso, entendeu? Que essa para mim é a grande questão. Você tem uma organização criminosa que está utilizando drones e bombas, né, atacando alvos civis fora da favela, né, é tática de guerra da Ucrânia. Então, assim, é importante a gente também chamar a atenção e a responsabilidade dos líderes das organizações criminosas que têm um mindset de destruição, cara, de destruição da sociedade. É bom e importante a gente falar, cara, o PCC ele é um problema para o nosso país. O PCC em São Paulo age como máfia, que é um problema menor do que uma organização Mas paramilitar. incrível a gente achar que é menor, né? A gente chegou nesse ponto, né? É um A absurdo a gente gente chegou achar que nesse é menor, ponto, né? mas é menor, mas é menor. Mas ele tá infiltrado já na lógica estatal, tá infiltrado dentro da política Exatamente. Não, econômica, mas dentro veja da dis bem, da veja bem, dinâmica social veja de bem, todo o Rodolfo, país, inclusive, né? veja bem, você assim, é assim, é um devaneio que eu tenho comigo. Você é o presidente de um país. Você prefere enfrentar as Farc ou a Camorra? Eu prefiro enfrentar a Camorra, entendeu? Mesmo sabendo de tudo que a máfia já fez na Itália. Não, Foi entendi, bordo. entendi, É entendi. basicamente isso, Não, e essa tá. essa é a diferença entre Rio de Janeiro e São Paulo, né, no Rio de Janeiro você tem uma organização que tem um tipo, de atividade, Exatamente. aliás, uma não, né, no Rio você tem algumas organizações, então você não tem a hegemonia no controle do Que território. esse é um problema também do Rio de Janeiro, Exato. porque assim, eu vou falar assim: E é "Ah, porque também eu" e é também uma solução. é, não sei, não sei. Não, assim, é um problema e, assim, se você tivesse a hegemonia de uma organização aqui no Rio de Janeiro, como você tem em São Paulo, talvez você tivesse uma infiltração em toda a atividade econômica do estado, Não, como com tem em São certeza. Paulo, né. Eles estão dominando o posto de gasolina lá em São Paulo, eles tentaram entrar no polo sucroalcooleiro de Sertãozinho, isso A deu um problema existência para os latifundiários Vini do Oeste Paulista. Vini, a gente quando analisa segurança pública, a gente trata desse tema, a existência de mais de um grupo criminal atuando no mesmo território, ele acaba que impede que haja hegemonia de um sobre o outro, ou de um sobre a sociedade como um todo. E aí, isso de alguma medida em alguma medida a gente sabe, né, isso gera, um confronto permanente entre eles, o que faz com que eles não se organizem ao ponto de dominar Sim, isso é estruturalmente verdade. toda a lógica econômica. Em São Paulo, por exemplo, por só ter uma organização, eles conseguiram dominar, ou se infiltrar, ou entrar, ou adentrar a estrutura econômica, política e social plenamente das atividades que existem na capital e no estado, né. E no Aqui resto do Brasil, e aí já e no Paraguai e em Portugal. estão se espalhando. E no Rio de Janeiro, por você ter uma multiplicidade de facções, né, você tem ali nas Uhum. facções ainda tem o advento da milícia, É. né, que também são organizações criminosas, automaticamente isso gera com que elas continuem, constituam um confronto constante entre si, não deixando que uma exerça soberania total sobre o território do Só que estado. aí voltando o papo de coach, mas aí a gente tem um problema de mindset também no Rio de Janeiro, porque justamente como elas estão sempre disputando territórios umas com as outras, elas estão sempre colocando parte considerável do orçamento delas em armamento de Isso é calibre fato, pesado. isso é fato, isso E é aí a fato. E gente tem um aí a problema população fica refém. porque aí, por exemplo, é a população que fica refém, né.
Porque quando a polícia e o Estado não está ou não atua por qualquer Veja, motivo que seja, eles estão, veja, sim, matando num nível bizarro, entendeu. No Rio você tem hoje mais de 4 milhões de pessoas, isso é muito grave. Mais de 4 milhões de pessoas que vivem atrás É, de barricadas. Então assim, e aí a gente está entrando num debate sobre Estado democrático de direito, né. Que Estado é esse de direito que a gente está vivendo? Como é que as pessoas não estão interpretando e não estão lendo o que está acontecendo com a gente? A expansão de algumas facções, inclusive essa facção lá do Complexo, né, essa expansão estava determinando uma ampliação do contingente de pessoas reféns na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, o Estado ele precisa agir e agiu. O Estado precisa agir, tem legitimidade, tem o monopólio do uso da força e o deveria ter, fez. né, deveria E ter. não, mas o exerceu, e eu acho que foi importante também, porque a gente estava com um discurso muito grande aí recentemente de que o Estado perdeu suas capacidades operacionais, de que o Estado não tem condição, de combater a criminalidade, Putz, isso foi ou outra aquilo. coisa que eu pensei. E é muito importante deixar bem claro, o Estado deu um recado para a sociedade como um todo, que tem plenas condições operacionais, de gestão, administrativas e políticas, de entrar em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro. Não, Não tem lugar que o Estado não entre. Então, assim, isso é bom deixar claro, para desmistificar alguns discursos, né. E eu acho, inclusive, diferente do que muita gente está dizendo, "Ai, que é o caos da segurança do Rio de Janeiro, que essa operação representou o caos na segurança, a falência da segurança". Eu digo o contrário, eu digo o contrário. Essa operação representou que a segurança do Rio de Janeiro, ela, quando é bem estruturada, quando é bem planejada, ela é eficiente, como foi. Como foi? Então, o discurso é justamente o contrário. O Rio não está sob um caos, na área de segurança, como alguns estão tentando vender, né, porque parece que como morreram cento e poucas pessoas, né, isso significa uma tragédia. É uma tragédia social, claro, e isso é importante deixar claro. É uma tragédia para nós enquanto sociedade, mas é importante ficar muito claro que nós estamos em guerra. não, sim. Experimenta deixa eu só falar uma coisa, experimenta. Eu até falei para uma pessoa esses dias que me perguntou "Ah, eu quero saber a tua opinião, você não falou nada ainda, não sei o que e tal", e me criticando. "Ah, você não falou nada porque você está apoiando e tal". Eu falei: "Cara, olha só, experimenta, pega o teu filho, bota um telefone na mão dele e deixa ele parado 20 minutos na porta da tua casa e fala pra ele o seguinte: se alguém vier de moto tomar teu telefone, não entrega, não entrega. Bota no bolso, corre, experimenta o que que vai acontecer com teu filho". Então, assim, é inadmissível. Eu acabei de dizer para você quantas pessoas nos últimos dias morreram vítimas de balas achadas, não é nem bala perdida, bala achada, porque passou numa barricada e tomou um tiro na cabeça, porque não quis entregar o telefone e tomou um tiro na cabeça, porque passou pela linha amarela e tomou um tiro na cabeça. Isso é guerra, a gente está em estado de guerra. E, obviamente, que eu não estou com isso fazendo um discurso para legitimar qualquer tipo de intervenção estrangeira ou o que for, porque eu sou contrário a isso. Você vai me perguntar isso, eu acho, né? Porque eu sou Exatamente. contrário a isso. Agora, a gente tem que fazer nosso papel. Não pode permitir, seria muito arriscado e muito danoso se o Estado deixasse de intervir nessas comunidades. O Estado tem que intervir. As pessoas estão implorando, inclusive. O que tem que fazer de fato, entrar lá, e tentar constituir um espaço de legalidade e democracia. Como? Buscando os indivíduos para que eles sejam presos e fazendo um apelo: se rendam. Agora, se não se render, meu amigo, infelizmente, a opção que se tem é a neutralização. E é isso, a realidade está se impondo ao Rio de Janeiro de uma forma muito grotesca, né. A gente É uma deixou realidade a grotesca. gente deixou chegar assim, a nossa história enquanto sociedade brasileira, marcada por constantes abusos, marcada por constantes, Pelo passivo da escravidão. passivo da escravidão, e a gente não teve condições sociais, históricas e autoridade de resolver, empurrou esses problemas e manteve esses problemas. Não criamos políticas públicas eficientes para impedir que hoje eu tenha jovens negros e pobres sendo recrutados para o crime, porque eles são recrutados aos montes, né? E não é por fome, não é por fome. Você pode ver muitas das pessoas dando É entrevista aí pelo que sonho, tiveram, eh, pelo sonho e por é pelo outras sonho. questões mais simbólicas. A gente tem que tratar de capital simbólico, a gente tem que tratar de simbolismo, de narcocultura. Existe toda uma conjuntura hoje de simbolismos que o jovem periférico, adorna, deseja, quer, gosta, busca. Essa glamorização do poder, essas músicas que só incentivam a sexualização exacerbada, o prazer a todo custo. A gente não tem combatido isso.
e tem permitido que cada vez mais jovens sejam recrutados. A gente, na verdade, enquanto sociedade, chegou a essa situação limite porque esses jovens entraram lá, chegaram lá, foram recrutados e viraram soldados dessas máquinas de moer gente. E aí, numa situação limite de guerra, a gente tem que atuar. O que eu quero dizer com isso é o meu discurso e uma avaliação fria do processo, não é uma avaliação que prega, a priori, o extermínio e entrar em favela e fazer e acontecer, muito pelo contrário. O que a gente tem que defender é um processo que seja duplo, preventivo, a partir de políticas sociais, educacionais Não, mas rigorosas, mas também ostensivos. dentro da própria segurança pública tem que ser alguma coisa pensada multinível, né, porque Óbvio, óbvio. até porque os níveis de violência não são iguais, Óbvio, né. óbvio. Vini, a gente tem que disputar, e eu falo muito isso, cara. Nunca é tarde, obviamente, né, a gente tem que disputar cada jovem e cada criança com tráfico de drogas. E disputar como? Como eu vejo. Uma das linhas de frente que nós temos que utilizar é o fornecimento de uma escola em tempo integral, obrigatória. Pai e mãe que não matricular o filho perde todos os benefícios, todos, e constitui crime, tem que constituir crime, até de prisão, se a criança não estiver matriculada. Primeira coisa. E uma escola que tenha um ensino de qualidade De absoluta, ponta. igual ao ensino da Faria Lima, igual ao ensino de Pinheiros, igual ao ensino da Lagoa, de ponta. Para eu começar a disputar com o tráfico, começar a impedir que esse moleque seja recrutado, ele ficar no colégio o dia inteiro, chegar cansado em casa, exaurido, não ficar no beco, não ficar na favela. Final de semana, eu ter estruturas, e aí o urbanismo social me permite isso, estruturas onde ele possa ter esporte, onde ele possa ter diversão, onde ele possa ter todo um Cultura. complexo de sentidos com cultura para ressignificar o sentido de existência dele com aquele território, enquanto jovem, enquanto indivíduo, e não colocar o sentido existencial dele na associação a uma facção. Então eu tenho que disputar. Só que, e é o que eu falo para as pessoas, Mas essa depois que ele disputa se formar, eu ainda preciso arranjar um emprego de qualidade para ele, nós né. temos que mudar nosso modelo econômico, isso é outro debate. Exatamente. Mas assim, no âmbito da segurança, além dessa política que nós temos que ter, que é preventiva, é inevitável. Vamos ter que continuar com a política ostensiva e a política repressiva, porque há toda uma geração de indivíduos que já estão nessa vida, radicalizados, brutalizados, que utilizam armas, utilizam a força, utilizam a autoridade que tem nos territórios e o autoritarismo para subjugar pessoas. E a E gente, enquanto você Estado e sociedade, não pode permitir que esses rincões continuem dominados por indivíduos que são autoritários, antidemocráticos e que exercem um poder ali que é um poder quase que imperial. não é um poder E com imperial, violência, é né? um poder E com absolutista. violência. Cara, como é que pode? Como é que pode, por exemplo, esses grupos de direitos humanos não falarem uma vírgula em relação à Esther que foi agredida, não falarem uma vírgula em relação à dona Marlene? Caralho, como é que pode não falarem nada em relação a essas pessoas? E agora virem fazer uma ode em relação a indivíduos. Aí, se você for pegar os números, dos 99 que foram identificados até agora, cara, mais de 70 já tinham passagem criminal, ficha criminal corrida e tal. Não que isso justifique, digo novamente, não que justifique a morte de ninguém, mas tinha algum tipo de passagem criminal. 40 e poucos com mandatos de prisão em aberto. Cara, pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência. Esses indivíduos buscaram um caminho e a gente, enquanto Estado, enquanto sociedade, tem que, de alguma forma, impedir que eles continuem promovendo a barbárie. Né. Não adianta. O estado do Rio hoje é um estado é um estado limite, aonde o Estado ele é obrigado a fazer isso, porque se não fizer, ele vai estar sendo conivente ou leniente, né. Agora, é uma coisa que eu me peguei pensando, eu tive a percepção de que a operação militar foi um sucesso, e eu fiquei me perguntando depois, né, e se tivesse fracassado, quais realmente seriam o que aconteceria, né, porque talvez a facção pudesse dominar mais territórios, né, ficaria patente que o estado do Rio, em termos de segurança pública, teria falido completamente. Teria sido uma outra forma de abordagem perante a imprensa que seria completamente diferente, É verdade. né. Eu fico pensando nisso. Não, se você tivesse uma foto, né, de uma mulher, uma mãe, uma criança baleada pela polícia, algo do Mas tipo não assim, só isso. você teria aí o mundo ia desabar, né, o mundo Não, ia não só desabar. isso. Se um número muito grande de policiais, né, Fosse vitimado. fossem vitimados,
E se os policiais, como várias vezes já tiveram que fazer, tivessem que recuar, se vissem na Sim, obrigação de recuar, é verdade. demonstrando que o governo do estado não tem armamento suficiente, apropriado, não tem um número de blindados que fosse capaz de dar suporte à operação. Isso seria a destruição da figura do próprio Cláudio Castro, mas também, seria justamente, o fato patente para destruição do estado do Rio de Janeiro enquanto estado. Mas não foi isso. Mas não foi isso. Foi uma operação que Eu fiquei aconteceu pensando muito nisso. Foi uma operação que aconteceu com extrema inteligência, muito eficiente. É óbvio, a gente não pode falar em eficiência quando você tem a morte de policiais, porque, mas assim, a gente sabe que são danos colaterais, mas no geral foi uma operação que teve sua eficiência, muito cirúrgica, não aconteceu esses danos que a gente podia ver, infelizmente seriam chocantes, mas numa guerra acontecem, infelizmente, né. Você veja, eu volto a falar, Na guerra não tem moralidade, né. não tem, eu volto a falar, cara, olha, na data de hoje, dia de hoje, uma mulher tomou um tiro na cabeça na linha amarela. Caraca, que estado é esse, meu amigo? Que situação é essa que a gente está vivendo? Então, Verdade. assim, não dá pra gente ficar numa redoma de vidro, achando que a gente vai conseguir desarmar esses indivíduos. Eu não vou entrar no clichê. Tem gente falando com esse clichê: "Ah, vou tentar desarmar com flor, com rosa". Não, não é nada disso. A gente está vivendo um momento, e aí a gente tem que falar, assim, daquilo que a gente já colocou da narcocultura e tal, que esses grupos armados, eles, se norteiam por uma lógica que já beira a formalização de contextos ideológicos. Formalização de conceitos, possuem estatutos, regramentos, possuem códigos de conduta, possuem uma disciplina e hierarquia e possuem toda uma estrutura cultural, de pertencimento à organização. Essa estrutura de pertencimento é o que confere, o que promove, o que faz com que milhares de jovens tenham desejo em se filiar a esses grupamentos, criando uma lógica de pertencimento a essas facções, né? Fortalecendo cada vez mais, inclusive, os seus contingentes. Isso é muito grave, porque isso majora, isso maximiza o que a gente chama de potencial de recrutamento. Por isso que a gente precisa atuar fortemente na repressão, né, para impedir que esses indivíduos continuem, inclusive, recrutando menores. Isso é crime, né, isso é crime. E também na parte, obviamente, né, preventiva, para que você possa reduzir o recrutamento de jovens vulneráveis, pretos e pobres que estão se matando aos montes. Então, é muito importante, Vini, a gente tratar disso, porque a operação ela foi inevitável, muito provavelmente operações vindouras também serão inevitáveis, porque, esses indivíduos demonstram que não vão, entregar suas armas, não vão entregar seus fuzis, não vão se render ao Estado, e o Estado precisa exercer, o seu dever constitucional de resguardar a vida dessas pessoas que hoje vivem reféns, principalmente, primeiramente, as pessoas das favelas e também as pessoas do asfalto, que cada vez menos podem se locomover, que cada vez mais precisam estar atentas na rua para não receberem um tiro, uma facada, porque tem um telefone na mão, né. Isso é um absurdo, né. O morador da favela tem que pagar pelo botijão de gás, o morador da favela tem que pagar para sair de casa, tem que pagar pela água, tem que ser o fornecedor de água. Eles se apropriaram de toda aquela estrutura econômica e financeira que a milícia tinha e hoje as facções utilizam do mesmo procedimento, né, operacional e administrativo dos territórios que as milícias utilizavam. Então, a opressão sobre o morador de favela hoje, favelas dominadas por essas milícias e pelas, facções, é total. O indivíduo não tem liberdade. E quando ele é assediado, quando ele é violentado, ele vai chamar quem? Se aquele território está ocupado. Então, ocupado por alguém que está armado, muitas vezes, sob efeito de droga, alguém que está armado sob efeito de músicas que só falam de sexo, que só falam de violência, e alguém que está completamente desconectado cognitivamente da realidade. Porque essa é a verdade, esses indivíduos ficam ali e fazem o que querem no território, com as meninas que passam, quem anda por ali e tal. Então, é muito triste o que está acontecendo, mas é inevitável. Cara, vamos lá, vamos tocar nosso barco. Mas assim, a gente tem os problemas relacionados à forma como o estado do Rio de Janeiro também tem colocado essa questão aí, porque a direita, principalmente os grupos bolsonaristas, têm falado muito em narcoterrorismo, né, cara?
E isso tem implicações com relação à própria atuação dos Estados Unidos da América no Brasil e na América Latina. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Há um debate hoje de qualificar o que nós temos como narcoterrorismo, né. O governo federal é contra, e tem seus argumentos para isso, e os governos estaduais também têm seus argumentos para qualificar, as facções criminosas como narcoterroristas. O argumento dos governadores, principalmente, é que, as facções precisam, ser tratadas com penas e leis mais duras, né. E a lei que nós temos antiterrorismo, eu até fiz algumas anotações, porque eu estudei bastante ela na época e recentemente também, eu estudei bastante a lei, né, que é a Lei 13.260 de 2016, inclusive promulgada pela Dilma, né. Ela é uma lei que ela é muito clara em relação ao que é o crime de terrorismo. O crime de terrorismo nessa lei é o crime de provocar terror social, generalizado, expondo a perigo pessoas, a paz social, enfim, por xenofobia, discriminação étnica, religiosa, enfim. Ela ela Tipificou. ela tipifica que você causar dano social, dano à vida, dano a infraestruturas, inclusive ela coloca infraestruturas de transporte, a gente vê muito aí, eles utilizando os ônibus para poder fechar a via, né. Não, e aquela questão que teve lá na estação de BRT também. Exatamente. Então, a lei antiterrorismo ela coloca que inclusive causar danos à infraestrutura de transporte, tá, é terrorismo, mas, se as motivações forem por xenofobia, se as motivações forem por questões étnicas, se forem por discriminação, religiosa e coisas do tipo, né. Queria lembrar que existe uma facção no Rio de Janeiro que destrói terreiro. Você sabia disso, né? Tem. Tem uma facção que impõe uma religião oficial para territórios e destrói terreiro. Nesse caso, você poderia claramente enquadrar, na lei antiterror. O que alguns governadores estão tentando é enquadrar a utilização de armas de grosso calibre e toda forma de atuação como domínio territorial, inclusive o secretário de Segurança de São Paulo acaba de assumir como deputado, se eu não me engano, porque está indo relatar o processo, da lei sobre narcoterrorismo, e o que ele tem colocado é que uma demanda dos governadores e desse grupo é que é importante tipificar a ação das facções, que é de controle territorial, utilização de armas de grosso calibre, de exploração da economia de territórios como um crime de terrorismo. O que o governo federal fala, e a argumentação principal do governo federal, é que todos os crimes já, realizados, eh enfim, levados a cabo, né, pelas facções criminosas, já estão previstos no nosso Código Penal. Todos os crimes, que é o crime de homicídio, que é o crime de exploração de território, que é o crime de porte ilegal de arma de fogo, que tudo isso já está na nossa legislação e não há necessidade de você qualificar, né. E aí o grande argumento que o governo federal tem utilizado é que se você qualificar como narcoterroristas, né, essas atividades, as facções, como terrorismo, as facções criminosas, você fica exposto a legislações internacionais. Existem vários fundos internacionais, inclusive, que não repassam recursos a estados que têm ou reconhecem a existência de grupos terroristas em seu território, né. Além disso, você ficaria exposto a agressões internacionais, como o próprio Estados Unidos hoje em dia, que E isso é ameaça. um problema de fato. Exatamente, ameaça a Venezuela, territorialmente dizendo que lá existem narcoterroristas, né. Então, se você e aí essa é a argumentação do governo federal, se você assume que tem grupo narcoterrorista atuando em seu território, você ficaria exposto inclusive a eventuais, sanções internacionais, perda de espaço nacional, teria problema com turismo, enfim. O grande problema nessa história, Vini, o governo federal, inclusive, hoje, passou, se eu não me engano, o governo do Lula, se eu não me engano, sancionou a lei antifacção, que é uma lei bem dura, é uma legislação bem dura, que coloca as penas, inclusive, chegando até 30 anos, muito similar às penas hoje, de qualificação de terrorismo e tal. A lei antifacção passou agora no Congresso, se eu não me engano, e ela é uma pena bem dura, mas não tipifica como terrorismo os crimes, relacionados ou efetivados pelas facções. Isso é um problema que nós temos, porque, em alguma medida, essas facções elas já possuem estrutura, social, ideológica, cultural, promovem o ódio contra outros grupamentos sociais. Veja bem, quando uma facção cria uma música chamando o indivíduo de outra facção, de alemão, como eles falam, né, alemão é inimigo para eles,
e diz que tem que matar esse indivíduo, ele está promovendo o ódio. Isso é claramente uma atividade de grupo terrorista. Quando uma facção se utiliza do seu poderio militar e de controle de um território para promover uma religião oficial e impedir, perseguir ou matar quem instala ali um terreiro ou uma outra Da Igreja atividade Católica. religiosa ou uma igreja católica e tal, ele também está exercendo, está tipificado já na lei antiterrorismo, de crime de terrorismo. Eu entendo a argumentação do governo federal, que é essa perspectiva de cuidado com a nossa soberania em relação a uma possível agressão estrangeira se nós, reconhecermos que temos terrorismo, mas também entendo os governadores quando eles colocam que o que acontece aqui já é terror. Porque quando essas facções se utilizam, por exemplo, como nós vimos em retaliação à operação, dos ônibus para fechar uma via, elas estão impactando infraestrutura de transporte. Isso já está tipificado na linha de terrorismo. Isso já é terrorismo segundo a nossa lei de terrorismo. Quando elas atacam o BRT, o VLT ou qualquer infraestrutura, quando elas se apossam, um PCC do Porto de Santos, mesmo que não estejam se apossando, de uma forma muito clara e evidente, mas nas operações De que maneira ali bastante existem, discreta. discreta, uma forma de terror. Então, o que a gente vê hoje é que essas facções, elas já possuem características que, em muitos casos, já as enquadram como terrorismo que elas fazem, quando expulsam de território indivíduos, quando criam tribunais de exceção nas favelas. Eu vejo muita gente falando, né, Vini, isso é muito importante, Dos cara. julgamentos de exceção, Deixa eu né. falar rapidinho, a gente está terminando, eu sei. Eh, eu vejo muita gente falando Ainda tenho mais uma que pergunta para você. mas vamos lá, isso que eu vou Fala. falar aqui é importante. Eu vejo muita gente falando que: "Poxa, foram cento e poucos mortos e tal". Gente, volto a falar, qualquer morte é lamentável, é um brasileiro, é um cidadão brasileiro que morreu, é um fracasso, é uma representação do nosso fracasso enquanto sociedade. Eh, mas ninguém fala que nós tivemos só no ano de 2024, no Rio de Janeiro, 2.930 homicídios. Dois Qual ano? mil Qual ano? 2024. Isso é dado do Instituto de Segurança Pública. 2.000, inclusive é uma taxa baixa, tá, a gente está abaixo de 3.000. Então, houve uma redução no número de homicídios no Rio de Janeiro. Mas é aceitável eu ter no Rio de Janeiro 2.000 Vini, imagina, é aceitável eu ter 2.930 homicídios? Desses 2.930 Registrados? homicídios registrados, eh, 699 foram mortes em confronto com a polícia. 699 foram mortes em confronto com a polícia. De 2.000 É um de 500, 3.000 um 500. exatamente. Imagine que, esses números que estão para além dessa qualificação numérica, são de confrontos existentes, Entre eles. seja entre essas facções, que são entre jovens negros e pobres e tal, e danos colaterais. População civil, como a dona Marlene, a dona Marli, como a Esther ou o que for, Julgamentos de exceção. julgamento de exceção e tal. É completamente absurdo que esses indivíduos que tratam de segurança ou que se pensam tratar de segurança pública, ou que acham que sabem que é segurança pública, não levem em conta os dados oficiais, os números. Esses indivíduos estão matando por ano um conjunto muito grande, muito relevante de cidadãos indefesos. Pelo amor de Deus! Isso é uma guerra, profunda, e por isso que a gente tem hoje esse movimento de qualificação como terror, porque isso é terror, né, esse controle territorial, volto a dizer, julgamentos, excepcionais, foi o que a gente colocou aqui agora. Veja bem, se você na favela faz alguma coisa que deponha contra aquele indivíduo que comanda o território, ele vai te julgar sem direito algum à defesa, a contraditório, nada Vai te disso. torturar e vai te matar. E vai executar a pena rapidamente ali. Quantas mulheres, inclusive, passam por tribunais de exceção na favela, são estupradas, ou meninas que têm o seu cabelo raspado, porque se envolveram Assassinadas. porque se envolveram. Eu vi outro dia um vídeo muito triste, meninas tomando madeirada, porque foram no baile funk de outra comunidade e postaram no Instagram. Elas só postaram, elas foram no baile funk de uma comunidade, que era rival, da qual a comunidade onde elas residem, né, e elas, ao retornarem à comunidade, elas foram espancadas de madeirada e tiveram seus cabelos raspados. Como é que a gente permite que isso exista no território? Como é que alguém tem a capacidade de dizer que é humano permitir isso? Verdade. Né, então assim, lamentável. E para terminar, a gente teve um imbróglio político entre 2 ex-governadores do nosso estado, né, Benedito e Garotinho. O que que aconteceu?
Foi a chapa, né, vencedora do estado do Rio no ano de 98. Lembro bastante dessa eleição. Não, tá, que o que aconteceu foi o seguinte, estava lendo lá, né, ela parece que, assim, com todo respeito à Benedita, é uma figura muito respeitável do nosso estado, a gente tem que uma mulher muito guerreira, que tem uma história de vida muito importante para nossa política. Eu gosto de registrar isso, porque a gente na política a gente pode ter divergência das pessoas, mas a gente tem que também qualificar, né, Claro. um pouco de onde elas vêm. Então tem todo o respeito pela Benedita. Mas assim, cá entre nós, o que a militância está fazendo com a Benedita é uma vacilação, né, porque ela deu um discurso, se eu não me engano, ontem, dizendo que foi no governo dela que ela prendeu o Beira-Mar sem dar um tiro, que foi no governo dela que ela prendeu não sei quem sem dar um tiro. E é equivocado, né, quem prendeu o Beira-Mar foi o garotinho, né, ela ficou 9 meses no governo, quem prendeu o Beira-Mar foi o garotinho, e ela falando isso para tentar bater no governador, né, no atual governador, para tentar dizer que as operações que ela fez sem dar um tiro e tal. E ela está se equivocando, porque no período que ela foi governadora, nos 9 meses, naquele ano que ela foi governadora, as mortes causadas por policiais, agentes do Estado e tal, parará, passavam de 1.000, né, hoje estão abaixo de 690, estão abaixo de 700, né. Então, assim, ela está equivocada, né, está equivocada. Ela na época inclusive fez um projeto do Zeppelin, não sei se você lembra disso, é que as pessoas muito novas, os militantes muito novos, não têm noção do que estão propagando, né. Ela fez um Zeppelin lá e foi a política de segurança pública dela, foi aquele Zeppelin, e que tomou um tiro, inclusive quase caiu, né, na época e tal. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente propaga, né. Os números dela são muito piores que os números, dos governos que depois sucederam ela, aquele período de 9 meses só que ela ficou. É uma pessoa muito respeitável, mas a gente fica vendo as pessoas propagando notícia, informação, sem paralelo com a realidade. E se você quiser checar os fatos, vai lá no site do Instituto de Segurança Pública e checa os números, pô. Para de ficar compartilhando, eu fico vendo isso, né, as pessoas compartilhando opinião, palpite, sem checar os dados que elas estão compartilhando. É um adesismo, né, "Ah, eu gosto daquele candidato, eu gosto daquele fulano, eu gosto daquele influenciador, eu vou compartilhar", e cai para lacração. Você, para falar sobre segurança pública, você tem que ter muito cuidado, tem que os números, tem que entender o contexto real, sem passionalidade, tem que ter muita razão e racionalidade nesse momento, que a situação é complicada, é delicada e exige da gente reflexão. É, realmente. É um tema muito denso, complexo, que envolve bastante polêmicas, né, e eu gostaria até de pedir que os nossos espectadores deixassem a sua opinião nos nossos comentários, e gostaria de agradecer a atenção de todos que têm nos acompanhado até aqui, e para maiores informações também dessa guerra particular que o Rio de Janeiro está passando neste momento, continue acompanhando o podcast do Sul Global. Valeu, galera, e até uma próxima vez. Só não vou terminar porque o Rudolf também vai fazer a intervenção final dele. Queria agradecer esse espaço, dizer que a gente precisa debater mais esse tema. Tentar não ser passional, tentar escutar todos os lados, tentar escutar todas as opiniões. Se um coleguinha é favorável à operação, escuta o coleguinha. Se um coleguinha é contrário à operação, escuta também o coleguinha. Permite o contraditório, exercite a democracia. A gente, nesse momento, não pode se apegar a palavras de ordem, a gente não pode se apegar a crenças limitantes, a gente não pode se apegar a conceitos estruturais psicológicos e partir de premissas de que se aquilo ali foi executado por um agente público que eu não gosto, foi ruim, então é ruim. Se aquilo ali foi executado por um agente público que defende uma opinião específica que eu tenho divergência, então é ruim, é negativo. Vamos tentar não partir dessas premissas que limitam a nossa análise dos fatos. O apelo que eu faço para quem está assistindo até aqui é que sempre, antes de tomar uma opinião como sua e fazer discurso efusivo na rede social, leia, estuda, pega os dados, leia pessoas diferentes, pegue pessoas que falam coisas contraditórias, porque isso sim é o exercício de democracia, né. A gente tem que ter muita calma, o momento exige da gente, muita serenidade, mas vai exigir, nós cariocas, força, firmeza, engolir a seco muita coisa, porque para libertar esse estado do jugo do crime organizado, a gente vai ter que aplicar remédios que infelizmente serão amargos, mas terão que ser aplicados. É isso aí, galera. Até um próximo podcast.